Começa agora a última fronteira. Vamos conversar com o Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Hoje, começando por falar de luas. Sim, vamos começar com luas e olha, vamos começar precisamente com a nossa própria lua, porque podia parecer que por estar aqui tão perto, porque nós a conhecemos há tanto tempo que nós já sabíamos quase tudo sobre a lua, mas não, sabemos ainda muito pouco sobre a nossa própria lua. Olha, ia começar logo pela própria origem. É que durante décadas nós tínhamos uma teoria que continua a ser predominante sobre que nos explica como é que a nossa Lua se formou e que diz que há mais de 4 mil milhões de anos um corpo mais ou menos do tamanho de Marte, chamado Teia, terá embatido com a nossa própria Terra primordial e os restos dessa colisão terá formado precisamente a nossa Lua. É uma teoria bonita, explica muita coisa, não explica tudo. E o problema é que não explica mesmo tudo, nomeadamente o facto de a Lua ter uma constituição geoquímica, apesar de tudo, muito parecida com a da própria Terra. E, portanto, a questão que se coloca é, então, e onde é que está a constituição geoquímica da Teia? Precisamente esse corpo alienígena que terá embatido com a Terra. Pois bem, eis que surge uma teoria que, para ser sincero, não é propriamente original, não é nova, já a conhecemos também há muitos anos, e que diz mais ou menos o seguinte: não, se calhar, em vez de um impacto único que eventualmente terá formado a Lua, não, se calhar a nossa Lua é o resultado de vários impactos de vários corpos que teriam entre cerca de 1/100º a 1/10º da massa da Terra e que nesta animação que nós estamos a ver terão surgido cerca de 20 mini-luas e que depois, ao longo do tempo, foram-se aproximando, foram-se juntando e terão formado, no fundo, aquela Lua que nós conhecemos hoje. Ora, este estudo, agora apresentado, que no fundo recupera uma teoria antiga, diz mais ou menos o seguinte: diz que, para nós termos a constituição que nós temos hoje nesta Lua, se pegarmos no modelo do impacto único, tem apenas a probabilidade de 1 a 2% de produzir precisamente a mistura lunar que nós encontramos hoje em dia na nossa Lua. 1 a 2%. O que este estudo diz é que esta teoria de múltiplos impactos de várias mini-luas a formarem depois a Lua que nós conhecemos hoje, consegue explicar ou consegue acertar, digamos assim, em pelo menos 10% da mistura geoquímica que nós encontramos na Lua. Portanto, como podes ver, apesar desta teoria aparentemente explicar de uma maneira mais correta a geoquímica semelhante ou muito parecida que nós temos entre a Lua e a Terra, apesar de tudo ainda dá aqui margem de manobra para que nós possamos dizer com propriedade que, bem, se calhar isto é uma teoria muito interessante, mas se calhar não deve ser ainda esta a teoria definitiva que explica a origem precisamente da nossa própria Lua. Mas da nossa Lua passamos para esta, Caronte. Caronte é a maior Lua que orbita Plutão e eles fazem um par lindíssimo. Orbitam a cerca de 17 mil quilómetros um do outro. Plutão tem cerca de metade do diâmetro de Plutão e é um caso único no Sistema Solar. Nós não temos outros dois corpos com estas dimensões orbitarem tão perto um do outro, o que cria, de facto, uma interação muito, muito curiosa entre este planeta anão, Plutão, e Caronte. E agora, um outro estudo diz-nos que, se calhar, Caronte é ainda mais amigo do seu planeta anão, Plutão, do que aquilo que nós pensávamos. E porquê? Porque nós já sabíamos, também graças aos dados da New Horizons, quando sobrevoou Plutão, que a atmosfera de Plutão está lentamente a perder-se para o espaço. Apesar de estar tão longe do Sol, está mesmo assim, o efeito vento solar faz-se sentir na própria atmosfera de Plutão e, portanto, ao longo do tempo está a perder precisamente essa atmosfera. Mas este estudo diz que Caronte, no seu movimento orbital à volta de Plutão, quando nós temos Caronte portanto, no meio do Sol e de Plutão, age autenticamente como um escudo para a atmosfera de Plutão e, portanto, desacelera a taxa de desaparecimento precisamente da atmosfera de Plutão, o que também é um efeito mais ou menos único no próprio Sistema Solar. Nós não conhecemos um efeito deste tipo em que uma Lua, com cerca de metade do diâmetro do planeta anão, consegue ter este efeito de escudo perante a atmosfera do planeta. E isto é muito importante percebermos qual é a taxa de desaparecimento da atmosfera, porque sabendo a taxa do desaparecimento atual, nós conseguimos fazer uma regressão e ter uma ideia de qual seria a atmosfera original, precisamente de Plutão. E agora temos mais um dado para nos explicar esta taxa de desaparecimento, que é o efeito de escudo, precisamente de Caronte.
É início do ano, há quem lance previsões astrológicas, nós preferimos as astronómicas. Gostei tanto dessa introdução, sabe? Foi muito, muito bonita. Já sabia que ia mexer contigo com esta comparação. E esta previsão astronómica, apesar de também não ser propriamente consensual na astronomia, é absolutamente deliciosa e fez cabeçalhos em tudo o que foi comunicação social na semana passada. E isto porque um astrónomo chamado Larry Molnar, da Faculdade de Calvin, disse-nos mais ou menos o seguinte: estejam atentos ao céu noturno a partir de 2022, porque podemos ver subitamente uma nova estrela. É uma maneira de dizer, não é uma nova estrela, é a explosão, ou pelo menos um evento astronómico que irá claramente fazer-se notar nos nossos céus, ali na constelação de Cisne. E o que é que ele está a dizer com isto? Está a dizer, esta história começa há uns anos, quando este astrónomo e um dos seus alunos foi a uma conferência de astronomia e uma colega astrónoma chamada Karen Kiminushi apresentou um dado sobre esta estrela, precisamente na constelação de Cisne, ou melhor, isto é uma animação, e que perguntou, aquilo que nós estamos a ver é uma estrela que está a pulsar ou é um binário? Ou são duas estrelas? Duas estrelas, uma a orbitar a outra muito, muito próxima. Ora, vários estudos dizem-nos que, e este astrónomo trabalhou precisamente esta estrela, e diz-nos que, não, nós estamos precisamente perante um binário, mas que está a aproximar-se cada vez mais um do outro. E nós conhecemos precisamente este tipo de fenómenos, até porque há alguns anos nós tivemos precisamente o caso de um binário que se aproximou tanto que as suas próprias atmosferas começaram a colar-se. Aquilo parecia quase que um amendoim, dois amendoins a partilhar exatamente a mesma casca, até que surgiu precisamente uma explosão, não foi, enfim, detectada nos nossos céus, mas nós já sabemos que isto acontece. E o que diz este astrónomo é que este binário, quando se aproximar, quando se fundirem, a explosão resultante vai ser visível a partir de 2022. E, apesar de muitos astrónomos não põem em causa precisamente esta aproximação, sim, isto vai ser um binário que se vai juntar apenas uma estrela, mas o que alguns astrónomos contestam é que se calhar não vai ser tão brilhante como isso. Mas olha, não há nada como esperar. Se houver a última fronteira em 2022, cá estaremos para, no fundo, assinalar esta previsão. O que eu posso dizer é que isto criou uma espécie de quase de notícia mediática no próprio mundo da astronomia, tanto que está a ser feito um filme, precisamente com este astrónomo e com esta equipe de astrónomos, que contam detalhadamente como é que surgiu esta descoberta e como é que isto pode também revolucionar, no fundo, a nossa própria relação com a educação científica. Ou seja, este tipo de evento também pode ser estudado por astrónomos amadores, que podem depois descrever a curva de brilho, digamos assim, deste próprio evento. E isto é a trailer, precisamente, desse filme que está a ser realizado com este astrónomo que anunciou esta previsão astronómica, muito bem, não é astrológica, é astronómica, para a partir de 2022. Miguel, e hoje o que é que nos trazes relativamente à imagem da semana? Olha, vamos falar de um momento histórico que às vezes nos passa um bocado despercebido. Ontem, sábado, fez 12 anos que pela primeira vez um emissário da Terra aterrou noutra lua que não a nossa própria lua e foi o primeiro robô, digamos assim, a aterrar no chamado Sistema Solar Exterior, portanto, muito para lá de Júpiter. Olha, eu acho isto particularmente interessante e vou dizer porquê. Porque há 12 anos nós estávamos precisamente com a RTP no Centro Multimeios de Espinho a acompanhar precisamente a descida da sonda europeia Huygens na superfície de Titã, uma das luas de Saturno. E Titã sempre foi uma lua absolutamente deliciosa para os astrónomos, porque é o único local do Sistema Solar, para além da Terra, que tem um ciclo hidrológico. Aqui na Terra é água, como nós sabemos, aqui é metano e aquilo que a Huygens também nos contou à medida que foi descendo, e foi uma descida interessante que durou 2 horas e 27 minutos, e depois, quando aterrou, conseguiu ainda estar a comunicar com a Cassini durante 72 minutos, e foram 72 minutos de transmissão de dados sobre os ventos de Titã, sobre o local onde aterrou, e que nos permitiu também perceber um bocadinho mais sobre fazer um perfil da atmosfera de Titã, dos seus ventos, do metano, a origem precisamente do azoto em Titã, e ainda hoje nós trabalhamos precisamente os dados que nos foram enviados pela Huygens. E, portanto, é sobretudo muito importante realçar que, para quem estava mais distraído, que há 12 anos o homem também fez história, chegando pela primeira vez a Titã. Isto é uma imagem muito próxima daquilo que foi fotografado. Esta sonda Huygens estava até preparada para aterrar em meios líquidos, porque nós sabemos que Titã também tem lagos
autênticos lagos, enormes lagos de metano, de hidrocarbonetos e, portanto, a Agência Espacial Europeia, quando construiu precisamente a Huygens, também dotou-a de sistemas, de toda uma preparação para meio aquático, digamos assim. Por acaso não foi o que aconteceu, aterrou numa zona mais ou menos lamacenta, digamos assim, mas não deixa de ser um feito absolutamente notável da sonda Huygens e, no fundo, um complemento entre duas agências espaciais, entre a NASA, ela foi a bordo da Cassini da NASA, e da Huygens, que foi, no fundo, um grande triunfo da Agência Espacial Europeia em Titã. Miguel, obrigada. Muito obrigado, Sandra. Para a semana. Até para a semana. Tempo agora para uma pausa no Bom Dia Portugal. Voltamos daqui a pouco.